Olá pessoal, boa noite. Estamos aí reunidos para mais uma semana de aula na nossa plataforma. Por enquanto não podemos fazer diferente. Espero que estejam todos bem. Vamos em frente com o nosso assunto. Estamos falando de progressões aritméticas. Vamos discutir algum problema agora diferente dos que a gente resolveu semana passada. Tá bom? A gente vai falar particularmente hoje sobre o termo geral da PA. O que seria isso? Como é que eu posso, de uma maneira geral, de uma maneira genérica, né, trabalhar problemas usando o que a gente vai chamar de termo geral da PA, ou seja, uma maneira genérica de representar qualquer termo da PA, tá bom? Então vamos lá, galera? Aí, termo geral da PA. Então, gente, pela definição de PA, de progressão aritmética, vocês devem lembrar da aula da semana passada, como é que se define, né, a progressão aritmética? Você tem os termos e cada termo a partir do segundo é obtido de que forma? Somando-se uma constante a cada termo para obter o próximo. Essa constante a gente chama de razão, né? E no nosso caso aí é o R, não é isso? Muito bem. Então, assim, quem seria o A2, né? O A2 é esse cara aqui, ó. O A2, ele é o resultado do primeiro termo somado com a razão. É assim que a PA é construída, né? Então, é justo afirmar isso aqui, né? Que o A2 é igual ao A1 mais o R. A2 é igual a 1 mais a razão. Mas o que vai acontecer se eu somar o R de novo? Aí eu vou chegar no A3, não é isso? Se aqui, ó, eu somar de novo a razão, ó, aí eu vou chegar nisso aqui, né? Vou chegar em quem? No A3. Então, quem é o A3? O A3 é o A1 mais duas vezes a razão. Aqui, ó, o A3 é igual ao A1 mais duas vezes a razão. E cada vez que eu for somando a razão, né, eu vou obtendo os próximos termos. Então, quem é o A4? O A4 é o A3, que é isso aqui, né? Mais uma vez a razão, ou seja, mais três vezes a razão. Então, tá aqui, o A4 é o A1 mais 3R. Né? Pensando dessa maneira, né, quem seria o A5? Bom, o A5 seria o A1, não é isso? De novo, mais. Aí eu vou somar a razão mais uma vez, né? Então eu vou ter o quê? 4R. Beleza? Então o A5 é igual a 1 mais 4R. Né? Quem seria o A6? O A6 seria o A1 mais 5R. Certo? E seguindo essa lógica aí, o que você acha? Como você me responderia a seguinte pergunta? Então quem é, por exemplo, o A10? Bom, o A10, então, seguindo aqui a nossa lógica, seria o A1, não é isso? Mais quantas vezes a razão? 9 vezes a razão. Ok? Então, ó, o que vai acontecer? Seja lá qual for o termo, né, que eu queira trabalhar, eu sempre vou ter o A1 mais uma quantidade uma vez menor, né, do que a do termo que eu estou calculando, vezes a razão. Então a pergunta é, quem seria o AN, né? Um termo qualquer. Vê se não vai dar isso. AN, um termo qualquer, então será o A1, AN será o A1. Quantas vezes eu vou multiplicar o R? N menos 1, né? Ó, aqui, por exemplo, ó, quando o N era 2,
multipliquei o R por 1. Quando aqui era 3, multipliquei o R por 2. Quando aqui era 4, multipliquei o R por 3. Aqui, ó, 5, multipliquei o R por 4. A6, multipliquei o R por 5. A10, multipliquei, né, o R por 10 menos 1. Então, se aqui é a N, quantas vezes eu vou multiplicar o R? N menos 1. Então, isso aqui é uma fórmula, a gente pode encarar dessa maneira. Isso aqui é uma fórmula, né, que me permite calcular qualquer termo da minha PA, desde que eu conheça 3 desses 4 valores incógnitos aqui. Tá certo? E eu vou mostrar para vocês alguns problemas aí que a gente pode ter e que pode usar, né, essa fórmula, essa ideia do termo geral para estar trabalhando. Agora, uma conclusão imediata disso aí, bem interessante, é que qualquer termo da PA pode ser escrito em função de A1 e R. E aí a gente tem, por exemplo, isso aqui, ó. Seja lá qual for a PA, o A4 sempre será o A1 mais 3R. O A12 será o A1 mais 11R. O A32 será o A1 mais 31R. Tá certo? Agora, existem outras maneiras também. Não está errado, por exemplo, eu afirmar que o A32, né, seria igual ao A30, por exemplo. E aí, do A30 para o A32, faltam quantos termos? 2 termos, não é isso? Então, eu teria que somar 2 vezes a razão para chegar no A32. Então, eu posso também considerar aí, ó, o meu termo geral a partir de qualquer termo que me seja conveniente. Tá bom? Não está errado, por exemplo, você dizer que A12, ó, quem seria o A12? Vamos lá, imagine que eu conhecesse o A5, né, dessa PA. Para o A12, faltam quantos termos? Faltam 7, né? Então, eu vou ter que somar ainda 7 vezes a razão. Então, isso também está certo, tá, gente? Legal? Vamos lá, vamos para exemplos de problema. Tá aí o primeiro problema. Hoje eu estou testando aqui a minha escrita com o mouse. A letra fica feia, né, gente? Mas eu estou trabalhando em plataforma também que não tem jeito. Eu tenho que escrever com o mouse. Então, vocês estão me ajudando aí com a paciência de vocês em ver essa letra feia, né? Estão me ajudando a treinar lá para o outro trabalho. Então, olha só. Eu quero saber qual é o 20º termo dessa PA aqui. 26, 31, 36, 41, 46. É claro que a gente tem mais de uma maneira de responder isso aí. Tem aquela nubração, né, que eu vou de 1 em 1 até chegar no 20º termo, porque eu sei qual é a razão, né? Ou posso usar a ideia que a gente acabou de ver do termo geral. Tá certo? Porque o que é o 20º termo da PA? É o A20. E, segundo o que a gente acabou de ver, acabou de falar, quem é o A20? O A20 é o A1 somado com 19 vezes a razão. É o termo geral. Ah, então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? O A20, aqui, ó, o A20, ele vai ser o primeiro termo, que é 26, mais 19 vezes a razão que é... Quanto é a razão? De 26 para 31, eu estou somando 5. Ah, beleza. Então, quem será o A20? Bom, o A20 será 26. Aí a gente sabe que tem que multiplicar antes de somar, né, gente? Mais 19 vezes 5, que dá 95. Logo,
o A20 será 26 mais 95 vai dar quanto? 121, não é isso? Cento e 121. Ok? Tá aí respondido aí o nosso primeiro exercício. Show, galera? Se eu tivesse pedido qualquer um, se eu quisesse saber qual é o 40º termo, o A40, é só eu calcular A1 mais 39R. Se eu quisesse o 100º termo, A1 mais 99R. Tá ok? Beleza. Então, assim, nesse contexto do termo geral, isso é o que a gente tem de mais simples possível para resolver um problema. Tá bom? Lembrando sempre que se você não entendeu alguma coisa que eu falei, volta um pouquinho o vídeo, vê de novo, você vai ficar mais à vontade, vai acabar entendendo. Tá aí, outro problema. Eu agora quero determinar a PA cujo sétimo termo vale 1 e o 10º termo vale 16. Tá certo? Veja bem, gente, quando eu digo determinar a PA, como é que a gente determina a PA? A gente sabe, conhece a PA se a gente sabe quem é o primeiro termo e sabe quem é a razão, certo? Então é atrás desses dois caras que eu preciso ir para determinar a PA. Ok? Bom, olha só. O que foi dado aí? Foi dado que o A7, né, o sétimo termo, é igual a 1. Isso foi dado. E foi dado também que o 10º termo, né, o A10, vale 16. Tá certo? Beleza, gente? Tá. Por outro lado, a gente sabe que quem seria o A10 em função do A7? O A10 seria o A7 mais 3R, né? Foi aquela igualdade que a gente viu agora no finalzinho do outro slide, né? Do A7 para o A10 são 3 termos, então eu tenho que somar 3 vezes a razão. E eu sei que isso aqui é igual a 16, porque foi dado, né, que o A10 é igual a 16. Mas como o A7 é igual a 1, então eu posso escrever aqui que 1, vou feio demais esse 1, peraí. Então eu tenho que 1 mais 3R, ó, é igual a 16. Beleza? Se 1, porque o A7 é igual a 1, ó, tá aqui, ó. A7 é igual a 1. Então, no lugar do A7, eu posso colocar 1. Então, aqui eu posso dizer o quê? Que 3R é igual a 15. Não é isso? É só passar esse 1 para cá, diminuindo, né? 16 menos 1 dá 15. Se 3R é igual a 15, então quem é R? O R é o 15 dividido por 3, né? Esse 3 aqui está multiplicando, ó. Ele passa para cá dividindo, então o R é igual a 5. Ó, metade do meu problema está resolvido. Eu já sei que estou falando de uma PA de razão 5. Eu só preciso agora do A1. Bom, vou voltar aqui no A7, tá, gente? Quem é o A7? O A7 é o A1 mais 6 vezes a razão, termo geral. E eu sei que o A7 é igual a 1, beleza? Eu já sei que a razão é 5, então aqui no lugar do R, ó, eu posso colocar 5. Então eu vou ter isso aqui, ó, A1 mais 6 vezes
5, que é o valor da razão, é igual a 1. Ou seja, o A1 é igual a 1 menos 30. Afinal de contas, 6 vezes 5 é 30, não é isso? Bom, 1 menos 30, o que a gente conclui então? Que o A1 é igual a menos 29. Pronto. Se eu conheço o A1 e conheço a razão, eu tenho tudo que eu preciso para escrever a minha PA. Tá bom? Bom, como é que vai ser então a minha PA? Primeiro termo é menos 29. Se a razão é 5, eu vou somar 5. Aí vai dar o quê? Menos 24. Aí eu vou somar 5. Vai dar menos 19. Horrível 9 aqui. Menos 19. Somo 5, menos 14. E assim, sucessivamente, essa é a minha PA. Ok, galera? Tudo bem? Deu um pouquinho mais de trabalho que o primeiro, mas se eu quero escrever a PA, tem que ter em mente sempre isso. Eu preciso do primeiro termo e da razão. Então, guarda esse exemplo aí com carinho, você vai precisar dele, tá? Vamos lá, mais um? Esse problema aí é bastante comum, né? Ele pede para a gente contar quantos múltiplos de 3 existem entre 100 e 500. Rapaz, vou te falar, para você contar isso aí no braço, vai ser meio chato, né? Mas se eu começar a escrever a sequência, né, desses múltiplos de 3 que estão entre 100 e 500, eu acho que essa sequência vai ser bem interessante, né? Ó, vamos pensar aí nos múltiplos de 3 entre 100 e 500. O primeiro deles seria o número 102. Você vai testar, né? Depois do 100, qual é o primeiro número aí que é divisível, né, por 3. Divide por 3 e vê se dá exato. O primeiro vai ser 102. Os próximos é só ir somando 3, né? Se o 102 é divisível por 3, o número 105 também será. É só ir somando 3. O número 108, né? O número 111. E assim por diante até o último número múltiplo de 3 antes do 500, que seria o 490 e alguma coisa. É só pegar aí, ó, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Então eu tenho aqui 13 mais 8, 21, né? Múltiplo de 3. Então, ó, 498 seria aí o último múltiplo de 3 antes do 500. Tá aí. Só que acontece o seguinte, essa sequência de todos os múltiplos de 3 aqui entre 100 e 500, se você olhar com carinho para ela, não é difícil perceber que é uma PA, certo? É uma PA de razão 3. E, na verdade, determinar quantos múltiplos de 3 tem entre 100 e 500 é contar quantos elementos tem nessa PA. Essa é a pergunta. Quem é N? Porque a gente sabe que um AN, né, um termo qualquer aí da nossa PA, vai ser um A1 mais N menos 1
vezes a razão. Essa é a fórmula que a gente viu aí. Eu preciso descobrir o valor desse n aqui, ó. Tá bom? O que a gente precisa lembrar? Que esse cara aqui é o último que a gente considera, ou seja, esse cara aqui é o 498, né? O AN, é um termo qualquer, é o último. Que vai ser igual ao primeiro termo, que é 102, mais n, que é quem eu quero descobrir, número de termos, menos 1, vezes a razão, que é 3. Ok? Bom, então o que a gente tem aí? A gente tem que 498 menos 102 é igual. Aí vamos distribuir aqui, ó, 3 vezes n, 3n. E 3 vezes menos 1, menos 3. Essa é a equação que a gente tem para resolver. 498 menos 102 vai dar 300. Nossa, tem hora que vai direitinho o número, tem hora que fica horrível, né? Ó, 396. Né? Isso é 498 menos 102. Aí mais 3. Né? O que é mais 3? Estou pegando esse menos 3 aqui do lado de lá e passando para cá mais 3. E isso vai ser igual a 3n. Beleza? Então, o que a gente vai ter aí? Que 399, que é o 396 mais 3, é igual a 3n. Certo? Mas quem é n, então? Bom, n vai ser 399 dividido por 3. Ou seja, n será igual a 133. Logo, são 133 múltiplos de 3 entre 100 e 500. Beleza? Dados esses 3 exemplos aí, acho que a conversa aí é suficiente para vocês trabalharem esses problemas. São os exercícios, né? O vídeo aqui vai acabar, mas a aula não, né? A aula de hoje, a aula de segunda-feira, ela acaba no momento que vocês terminaram de resolver os exercícios, ou pelo menos de tentar resolver os exercícios. A aula de amanhã já é a aula de correção, né? O vídeo de correção desses exercícios aí. A aula de amanhã é só o vídeo. Tá bom? Espero que a essa altura do campeonato vocês já tenham comentado lá a presença de vocês, marcado a presença de vocês. Fundamental isso aí, galera. Estou computando essas presenças, tá? E deixa eu aproveitar também para falar com vocês o seguinte, que na semana que vem, na segunda-feira que vem, nós vamos fazer a nossa aula ao vivo, tá? Em live, ou seja, nós temos uma ferramenta aqui na plataforma, que é o Meet, né? Que é a sala de videoconferência que a gente pode muito bem usar como sala de aula. E vamos fazer isso, tá? A aula vai ser ao vivo semana que vem, ao longo da semana, e amanhã eu vou lembrar isso a vocês de novo. Ao longo da semana eu vou agendar essa aula na plataforma, e a partir do momento que eu agendar a aula, eu vou ter um link que eu vou compartilhar para vocês via e-mail, via plataforma, de todas as maneiras possíveis. E aí no dia, né, no horário marcado aí para nossa aula, você vai clicar nesse link e vai ser direcionado diretamente ali para a sala de aula. Tá bom?
Isso na semana que vem, na aula de segunda-feira. Tá ok, galera? Beleza? Amanhã eu falo mais um pouquinho sobre isso. Valeu, tchau, tchau, até amanhã.